Ei, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vamos orar então para a gente começar. Pai, obrigada, Jesus, obrigada por mais um dia que temos a oportunidade de estar na Sua presença, onde hoje nós vamos entender um pouquinho mais da Tua palavra, um pouquinho mais sobre as ofertas e o quanto isso reflete hoje na nossa vida atual, o quanto a nossa vida, o Senhor espera algumas posturas que nós precisamos ter clareza de como nos posicionar, de como avançar. Então, nós te pedimos, Senhor, seja conosco. Senhor, abra os nossos corações, abra o nosso intelecto para que nós possamos verdadeiramente aprender a verdade da tua palavra e que tudo aquilo, Deus, que venha trazer confusão na nossa mente possa ser retirado e possamos, Senhor, nos tornar verdadeiramente um local apropriado e um coração, Senhor, disponível para aprender. Assim, Pai, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Bom dia. Vamos então hoje. Quem não assistiu a aula passada, o Marlon colocou lá no grupo o link de todas as aulas, a sequência que nós estamos passando, né, sobre cada tema. E aí também tá lá o material, tá, desse PowerPoint que nós estamos usando, até para que vocês consigam se basear. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Cristo nas ofertas. Vocês já estão vendo minha tela, né? Já. Então tá ótimo. Então, nós vamos começar com a leitura, né, lá de Levítico, onde nós vamos estar lendo um pouquinho do texto que fala exatamente sobre o Holocausto. E aí deixa eu abrir aqui para nós fazermos essa leitura junto. Levítico capítulo 1, que ele diz: Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou: Diga o seguinte aos israelitas: quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja do gado ou do rebanho de ovelhas. Se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeitos. Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro para que seja aceito pelo Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Então o novilho será morto perante o Senhor, e os sacerdotes descendentes de Arão trarão o sangue e o derramarão dos lados do altar que está na tenda do encontro. Depois se tirará a pele do animal que será cortado em pedaços. Então os descendentes do sacerdote Arão acenderão o fogo do altar e arrumarão a lenha sobre o fogo. Em seguida, arrumarão os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura. Então, a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote queimará tudo isso no altar. É um fogo, é um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta for um holocausto de rebanho, quer de cordeiros, de cabrito, oferecerá um macho sem defeito. O animal será morto no lado norte do altar, perante o Senhor. Os sacerdotes descendentes de Arão derramarão sangue dos lados do altar. Então o animal será cortado em pedaços. O sacerdote arrumará os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está ao fogo no altar. As vísceras, as pernas serão lavadas com água. O sacerdote terá tudo isso como oferta e o queimará no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for um holocausto de aves, traga uma rolinha ou um pombinho. O sacerdote trará a ave ao altar, destroncará o pescoço dela e a queimará, e deixará escorrer o sangue da ave na parede do altar. Ele retirará o papo com seu conteúdo e o jogará ao lado do leste do altar, onde ficam as cinzas. Rasgará a ave pelas asas, sem dividi-la totalmente. E então o sacerdote a queimará sobre a lenha acesa no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. E aí, gente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essas ofertas, né? O que que Cristo
como a gente está falando muito sobre as simbologias, né, do Antigo Testamento, principalmente dessa questão do tabernáculo, da visão que Moisés recebeu, nós vamos estar falando aqui hoje sobre essas ofertas de holocaustos que nós acabamos de ler. É um texto um pouco extenso, mas ele vai ser dividido, né, conforme as ofertas, conforme aquilo que a gente for falar. Só vou pedir, se alguém puder abrir para mim, Isaías 53, já deixar aberto aí 53, 7. Quem puder abrir me avisa, e Hebreus 9, do 18 ao 26. E uma outra pessoa depois lê Levítico capítulo 2. Então vamos lá. Nas ofertas de holocaustos, vemos em cada animal a figura de mansidão e do sangue derramado. Lembra que nós falamos nas últimas aulas que sem derramamento de sangue não seria possível a remissão dos pecados. E aí, por isso que quando Jesus morreu ali na cruz, houve sangue derramado, nós que deveríamos estar ali recebemos um sacrifício substitutivo e por conta disso hoje nós não temos mais a necessidade de ficar matando animais, porque esse sangue, que é o sangue que maior tem poder, que é o sangue de Deus puro, conseguiu fazer isso, mas no Antigo Testamento não era assim. Então, cada animal ali havia o sangue derramado para remissão de pecado. Então, cada animal diferente que nós vemos também tem uma figura simbólica. Aí a gente fala aqui do boi, né? O boi, ele é uma figura de servo. Por quê? Porque ele puxa o arado. Então é importante que a gente tenha isso muito claro para que quando a gente começar a ler os textos, começar a avançar, a gente entenda de forma muito clara por que que o boi tem essa figura de servo. E depois a ovelha, a mansidão. Alguém pode ler para a gente aí Isaías 53, 7? Eu Eu posso, posso. Cláudio? Opa, pode ler aí, alguém pode ler. Ok. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro. E como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Amém. Então vamos lá, ovelha, ó. Mansidão, gente. Indo para morrer, e o Marlon colocou isso, acho que na última aula, né, se eu não me engano, quando ele falou sobre os animais, ele falou sobre isso. É, que, não sei, eu não lembro exatamente o contexto, mas foi nesse contexto de que às vezes, quando você vai ver um porco morrer, quem já viu e quem não teve essa experiência pode ver isso num vídeo na internet. Ele, gente, fica tentando ali viver, ele não quer. Tanto que eu lembro que quando a gente ia para a roça quando criança, meu tio falava assim: tira essas criançadas daqui, que eles ficam com pena, o porco nem morre. Ele fica mais agitado, fazendo barulho, não querendo morrer. E a ovelha já tem essa figura de mansidão diante da morte. E como a ovelha ali, nesse texto que nós lemos de Isaías 53, está representando o próprio Cristo, né? Que como ovelha muda, ele vai até o matadouro, por quê? Porque ele entendia o propósito. E aí, quando a gente fala de aves, né, a gente está falando da pureza, da simplicidade, fala da figura exatamente das pombas. E a gente vai avançando para que a gente consiga entender. Então, a oferta de holocaustos, ela se tratava de perdão pelos pecados. Nós entendemos isso em algumas aulas anteriores sobre porque havia derramamento de sangue com animais, então sem derramamento de sangue não haveria como ter remissão de pecado, porque nós aprendemos já que o pecado se trata com sangue e a impureza se trata com água. Então a gente precisa continuar tendo isso claro. Alguém pode ler para a gente Hebreus capítulo 9, do 18 ao 26? Alguém pode abrir? Por Por isso, isso, ah, pode ler, ah, pode ler. por isso nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo. Levou sangue de novilhos e de bodes e também água, lã vermelha e ramos de isopor, e as perseguiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com o sangue do tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão.
Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, à semelhança do sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo, todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Graças a Deus. E aí, quando nós lemos essa realidade de uma oferta, que foi a própria oferta viva de Cristo em nosso favor. E aí nós voltamos um pouquinho na aula anterior, quando nós falamos exatamente sobre nós sermos oferta viva e agradável ao Senhor, com o nosso corpo, com a nossa vida, com as nossas decisões, porque o texto que nós acabamos de ler, ele deixa muito claro que o próprio Cristo morreu em nosso lugar, o próprio Cristo nos dá a capacidade de agora viver uma vida superior a uma vida de um pecador, que ele aceita os seus pecados e vive ali embutido naquilo. Ontem eu tive uma experiência muito bacana sobre isso, que eu fiz um atendimento de um rapaz que ele deseja se tornar membro da igreja. E isso é maravilhoso, a pessoa querer caminhar. Mas o mais intenso disso é que hoje, gente, nós temos um evangelho sendo vendido, que é um evangelho fake news, né? É um evangelho que só nós pegamos as partes da Bíblia que faz sentido para a nossa vida e para o estilo de vida que a gente deseja levar e queremos absorver isso. E foi o que ele fez. Ele chegou preparado para brigar, porque ele queria brigar, porque ele sabia que seria confrontado. E ele falou: Olha, Cláudia, você acredita que Jesus ama todo mundo? Com certeza. Que ele morreu por todo mundo? Com certeza. Então, por que que eu não posso ser aceito se eu sou homossexual? E eu comecei na Bíblia a conversar com porque Deus não faz acepção de pessoas. Falei: certamente não faz, mas ele faz de pecado, porque existe. Aí abri com ele Gálatas 5, as obras da carne. E aí ele falou: Não, eu não concordo, que não sei o que, a homossexualidade não deveria estar aí. Eu falei: Não, tudo bem. Então, se eu falasse para você que o fulaninho ali tivesse abusado de uma criança, não, aí não pode. Mas as obras da carne dessa pessoa que abusa de uma criança para um homossexualismo está na mesma composição, é a mesma obra da carne quando a gente lê em Gálatas. Então, a gente não pode se apropriar unicamente de uma parte da Bíblia. E aí ele pegou de forma assim muito triste, um pastor, gente, com 166 mil seguidores, que ele pega um texto de Paulo no Espinho da Carne e faz uma explanação extremamente liberal, dizendo que o espinho na carne que Paulo está falando ali não era algo na natureza dele, aquilo ali era um mensageiro de Satanás, porque quando ele continua dizendo que aquilo era um mensageiro de Satanás que vinha esbofeteá-lo, ele falou: Não, e aí esse pastor fala no vídeo, que ele me levou um vídeo, ele levou várias coisas para tentar argumentar, e ele falou, e o pastor falou: Não, o espinho na carne de Paulo é hoje, a geração de hoje, são os crentes conservadores que batem nós homossexuais, porque eles dizem que a gente não vai entrar no céu. Vocês são os mensageiros de Satanás, vocês são o nosso espinho na carne, não é a nossa homossexualidade. Então ele veio cheio de aparatos, cheio de coisas, e é muito triste a gente ver uma realidade dessa levando uma proporção 166 mil seguidores. E aí depois ele me mostra um outro que tinha 2 milhões de seguidores, falando, pegando vários textos que se apropriavam. E a gente, o que que nós precisamos entender, gente? Que Cristo ele morreu para a remissão dos nossos pecados e para que agora nós pudéssemos tomar uma decisão. Eu decido não viver. Cada pessoa aqui nessa sala hoje, cada pessoa aqui presente, que vão assistir, tem problema em alguma área, gente. Não tem uma pessoa que vai virar para a gente e vai falar: Não, Cláudia, eu não enfrento nenhum problema na minha carne, eu não tenho. Claro que tem, claro que tem. Eu compartilhei com vocês aqui. Eu vivo uma luta constante contra a glutonaria, porque para mim comida é recompensa. E aí eu estou estressada, eu quero comer, eu estou feliz, eu quero comer, mas toda hora eu vou para a cruz e falo: Deus, eu entendi.
Eu entendi que a glutonaria é pecado. Eu entendi que eu não posso ser vilã nisso. Eu entendi que eu não quero viver nisso. Eu entendi que eu estou denegrindo o meu corpo, que eu estou acabando com a minha saúde, que eu estou matando o cavalo e a mensagem não vai chegar. Mas é uma luta diária. E Deus vai me libertar disso, gente? Certamente não, porque cada um aqui tem uma área de vulnerabilidade. Então, o que que a gente precisa entender? Quando a gente fala sobre a oferta de Cristo, é muito superior àquilo que eu e você achamos. Por quê? Porque Cristo entendia cada luta que cada um de nós iríamos viver, mas ainda assim, ele escolheu pagar esse preço para que nós pudéssemos ter a capacidade agora de escolher. E tendo capacidade de escolher, é você que escolhe se você vai pegar só uma parte da Bíblia, porque foi o que ele falou comigo ontem. Não, mas é maravilhoso. É, eu estar na igreja é uma paz que excede todo entendimento para mim. Eu fico feliz, com certeza. Tem a presença de Deus, tem o culto, tem todo aquele preparo, é maravilhoso. Mas e as outras partes que a Bíblia abomina o pecado? Que eu não posso viver uma vida de prática de pecado. Então a pessoa não quer. Então nós precisamos entender que quando a gente fala de uma oferta de holocaustos no Novo Testamento, que é o próprio Cristo na cruz morrendo por nós precisamos entender que quando a lança ali é transpassada nele, que sai água e também sai sangue, ele está dizendo que ele está tratando em nós o pecado e também a impureza, porque nós já entendemos que a água ele vai tratar a impureza e o sangue ele vai tratar o pecado. Então, de Cristo sai a água e o sangue. Então, Deus ele nos dá a plena capacidade de conseguirmos vencer as impurezas e também de vencermos os nossos pecados. Ah, é pela nossa força? Certamente não, mas é através da capacidade que Deus tem de nos perdoar e de nos dar graça, né? Que realmente para que a gente consiga viver uma vida. E aí, em cima disso, nós falamos sobre a questão do sangue, da água, isso aí todo mundo já entendia. Agora a gente vai avançar um pouquinho para as ofertas de cereais e manjares, que são as de gratidão a Deus, né? Por todo o suprimento, por tudo que não havia, então, derramamento de sangue. Alguém pode ler para a gente Levítico 2, do 1 ao 16? Eu. Eu sei. Ah, desculpa, Quando, pode. quando alguém trouxer uma oferta de cereal ao Senhor, terá que ser da melhor farinha. Sobre ela derramará óleo, colocará incenso e a levará aos descendentes de Arão, os sacerdotes. Um deles apanhará um punhado da farinha com o melhor, da melhor farinha, com óleo e com todo o incenso, e os queimará no altar como porção memorável. É a oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Ao que restar da oferta de cereal, pertence a Arão e a seus descendentes. É parte santíssima das ofertas dedicadas ao Senhor preparadas no fogo. Se um de vocês trouxer uma oferta de cereal assada no forno, seja da melhor farinha, bolos feitos sem fermento, amassados com óleo, ou pães finos sem fermento e untados com óleo. Se a sua oferta de cereal for preparada numa assadeira, seja da melhor farinha, amassada com óleo e sem fermento. Divida em pedaços e derrame óleo sobre ela. É uma oferta de cereal. Se a sua oferta de cereal for cozida numa panela, seja da melhor farinha com óleo. Tragam ao Senhor a oferta de cereal feita desses ingredientes e apresente ao sacerdote, que a levará ao altar. Ele apanhará a porção memorável de oferta de cereal e a queimará no altar. É a oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. O restante da oferta de cereal pertence a Arão e a seus descendentes. É parte santíssima das ofertas dedicadas ao Senhor preparadas no fogo. Nenhuma oferta de cereal que vocês trouxerem ao Senhor será feita com fermento, pois vocês não queimarão fermento, nem mel como oferta preparada no fogo ao Senhor. Podem trazê-los como oferta dos primeiros frutos ao Senhor, mas não podem oferecê-los no altar como aroma agradável. Temperem com sal todas as suas ofertas de cereal. Não excluam suas ofertas, não excluam de suas ofertas de cereal o sal da aliança do seu Deus. Acrescentem sal a todas as suas ofertas. Se você trouxer ao Senhor uma oferta de cereal dos primeiros frutos, ofereça grãos esmagados de cereal novo, tostados no fogo. Sobre ela derrama óleo e coloca incenso, é a oferta de cereal. O sacerdote queimará a porção memorial do cereal esmagado e do óleo com todo o incenso, como uma oferta ao Senhor preparada no fogo.
Amém. Então vamos lá. Na oferta de cereais, nós vemos 7 aspectos distintos de Cristo, tá? Vamos primeiro, alguém abre Êxodo 29:2, por favor, que diz assim, ó, e a outra pessoa, daqui a pouco essa pessoa lê pra gente. Vamos só falar aqui primeiro sobre os aspectos distintos de Cristo, tá? A flor da farinha, ela aponta Cristo, né? O pão vivo que desceu do céu. E aí, nós vamos ler esse texto aqui, todo mundo conhece. Alguém pode ler Êxodo 29:2? Eu posso ler. Pode Com ler. a melhor farinha de trigo sem fermento, faça pães e bolos amassados com azeite, e pães finos untados com azeite. Ok, todo mundo sabe, gente, que quando a gente fala sobre fermento, principalmente no Novo Testamento, a gente está falando sobre pecado, né? A gente aponta então para Cristo, quando a gente lê esse texto, de sem fermento, por quê? Porque era algo puro. Então a gente precisa ter essa clareza do que a gente está falando quando fala sobre a questão de não ter fermento. Lu, você levantou a mão, quer falar alguma coisa? Sim, na verdade, o que que acontece? Justamente era sobre o fermento, tá? Eu queria dividir para ver se alguém pode me ajudar e sabe me dizer. Desculpa que tá com barulho aqui em casa que a gente está em obra. Há uns dias atrás, já faz um tempinho, o Senhor me pediu para ficar sem comer pão com fermento. E aí eu fiquei 10 dias, mas aí o que que eu entendi? Como eu não sabia se era pão ou se era questão do fermento, eu cortei tudo que tinha fermento, tá? Foi bem difícil, porque a gente tem muita oferta, né, de comida com fermento e pizza, enfim, mas foi sacrificante, mas eu consegui. Aí deu assim, tipo, eu fiquei uma semana comendo normal e na outra semana pediu de novo. Isso tudo eu tô falando que pede para mim na palavra, entendimento que eu tenho na palavra e fica manifestando vários dias seguidos. Aí pediu, eu entendi que seriam mais 7 dias, só que depois eu comecei a pensar o porquê, eu não consigo entender o porquê ele me pediu isso, e eu comecei a achar que poderia ser por alguma coisa para minha saúde, porque estava vindo muito frequente, né? E aí ele me deu a seguinte palavra: jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida. Então, eu queria deixar isso, né? Se alguém souber me dizer, pode falar depois, pode falar no grupo, mas eu gostaria de ajuda nesse ponto. Beleza. Marlon, você quer comentar alguma coisa? Ah, eu acho melhor você explicar sobre o fermento, o que quer dizer. Ela está levando para uma outra parte, mas explica que Sim. ela vai entender depois. Nós Ah, vamos avançando, porque a gente tem isso aqui no material que a gente vai expor. sim. Porque, Lu, baseado na questão do fermento, vamos resumir. Quando a Bíblia, né? Vamos falar no Novo Testamento. O próprio Jesus falava lá, e aí os discípulos falavam: Ué, mas como ele está falando que a gente tem que estar sem fermento, se ele trouxe pão, se tem pão, e aí o próprio Cristo fala que não era sobre o pão que ele estava falando. O fermento, ele estava dizendo, era uma vida sem pecado. Porque ele estava dizendo assim, que um pouco de fermento podia levedar toda a massa. O que que isso significa? Que às vezes um item de pecado, uma janela aberta na nossa vida em alguma área, vai fomentar todas as outras áreas. Por quê? Porque a Bíblia ela nos ensina que um abismo ele vai chamando outro abismo. Então, quando a gente fala sobre a questão do fermento, a gente está falando sobre pecado, não é exatamente sobre questão de comida, entendeu? Então é em cima disso. Como eu não entendo todo o contexto, só posso te falar baseado naquilo que a palavra de Deus deixa de forma muito clara, tá bom? E aí vamos então avançar aqui. Nós falamos então sobre a flor da farinha, que aponta para Cristo, né, que é o pão vivo que desceu do céu. Nós falamos sobre o incenso, que no hebraico era brancura, que fala sobre pureza e perfume. E na ausência de fermento e mel, agora que é isso que eu acabei de explicar para a Lu, que é uma vida sem pecado, né? Porque um pouco de fermento poderia levedar toda a massa. Então é assim, vamos dar o caso desse atendimento que eu fiz ontem desse rapaz. Mas, Cláudia, eu sou dizimista, eu tenho vários talentos para poder contribuir na igreja, eu sou uma pessoa que oro, eu leio a Bíblia, mas eu quero viver uma vida de prática homossexual.
Porque eu acho que eu sou assim, eu nasci desse jeito. Gente, é possível a gente escolher as áreas que a gente vai pôr no altar? A gente falou isso sobre na semana passada, sobre o altar de sacrifício, que hoje, por nós sermos o sacrifício vivo, diferente de um animal que era preso nos quatro chifres e era colocado ali amarrado, preso, ele teria que passar pelo sacrifício. Essa não é a verdade da nossa vida hoje. Eu escolho se eu vou passar por essa vida sacrificial por amor a Cristo. Por quê? Porque hoje eu tenho livre-arbítrio. Então, isso a gente tem que deixar muito claro. E aí, avançando aqui, ó, visto que temos um grande. Isso, a gente vai ler esse texto aqui juntos, tá? Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, gente, somente pela misericórdia e ajuda de Deus, nós poderemos verdadeiramente viver uma vida sem fermento, que é uma vida sem pecado. Muitas pessoas hoje, no tempo presente, às vezes ficam falando: ah, mas eu não acho que seja possível a gente viver uma vida sem pecado. Eu queria ouvir vocês, o que que vocês acham sobre isso? Gleice, o que que você acha? É possível viver uma vida sem pecado? Acredito que não, porque a gente peca a todo momento em pensamentos. Eu acho que práticas é possível, mas sem pecado, acredito que não. E você, Daniel, o que que você acha? Eu acho que sem cometer pecado é bem complicado, diria que não. Agora, estando santo diante de Deus, aí eu acho que sim, porque mano, assim que você reconhece que pecou, você pede perdão e Jesus te purifica. Então você consegue ter uma vida de santidade, mas não precisar pedir perdão É é difícil. complicado. E você, Mayara? É, a mesma lógica dele, assim. A gente tenta se santificar, né? Mas eu acho que a gente é humano, a gente tem a carne. Eu acho que o pecado, o pensamento pecaminoso, ou até a prática sem querer acontece, a gente pede perdão, se santifica novamente. A gente sempre vai em busca dessa santificação. Agora, para evitar a vida com o pecado, mas o pecado vai existir. É um processo, assim, eu acho. Sim. Vamos lá, mais quem gostaria? Deixa eu ver aqui. Murilo, o que que você acha? Não sei se Murilo está podendo responder. Tá fechado o microfone. Agora Bom, foi. é, Agora. sim, a caminhada é longa, né? O caminho é largo, mas a porta é estreita, né? Então, com certeza. Com certeza o quê? Você acha que é possível viver uma vida sem pecado? Não, com certeza é uma luta diária, né? Para todos nós. Essa santificação e viver não só a palavra, mas nossas atitudes, né? E depois que Jesus, tudo é pela graça, né? Então, até mesmo o nosso pensamento, né? Que nós devemos principalmente guardar o nosso coração, porque dele depende a nossa vida. Ok. E você, Marlon, o que que você acha? Hum, eu creio que neste mundo não é tão fácil assim, mas eu creio que a gente pode caminhar nessa santidade. Hum, a gente voltar um pouquinho, né? Quando a gente estava falando um pouquinho do átrio lá da porta, que eu falei que das três portas, né? Corpo, alma e espírito. O espírito sempre vai fazer a gente andar em santidade, mas a nossa alma sempre no pecado, né? A gente sempre na terra vai estar nesse conflito e aonde a gente vai obedecer? Se é a nossa carne ou o nosso espírito. Então, é o que eu digo.
Creio que quando a gente aceita Jesus, nós entregamos a nossa vida. Mas a conversão, ela é diária, porque eu tenho que sempre converter a minha alma, né? O meu espírito pede para uma coisa, mas a minha alma grita para outra. Eu creio que é isso. Eu também, gente. Eu creio nisso tudo que vocês falaram, que enquanto nós estivermos aqui, é o que eu creio, tá? E é o que a Bíblia nos dá embasamento para isso. Nós viveremos uma vida de luta. E essa luta está baseada no livre-arbítrio que o próprio Deus nos deu. E aí eu escolho. Que é impossível alguém ficar um dia sem pecar, quando eu ouço pessoas falarem isso, eu falo, tá indo por um caminho meio esquisito, hein? Porque a pessoa achar assim, que eu passei 24 horas sem ter um pensamento maledicente, sem julgar alguém, sem fazer alguma coisa, mas é diferente de uma vida de prática, vocês entendem isso? Existe uma diferença, né, é um caminho muito longo. Ah, não, eu decido que eu vou roubar, e é isso aí mesmo, e o resto eu dou. Não, é diferente de viver uma vida de prática. Então a gente tem que ter isso muito claro, porque o próprio Deus, ele nos ajuda a viver uma vida sem esse fermento, que é sem a prática de vida aceita, né, pelo pecado, porque a pessoa quando ela está no mundo, o que acontece? Ela aceita, ela se submete às vontades dela e vai viver aquela vida. O cara quer sair, quer ter 3 mulheres, e aí é isso aí, é normal para mim, tá tudo bem. Mas nós precisamos entender que em Cristo nós recebemos essa capacitação sobrenatural para viver essa vida sem fermento. E aí, continuando, quarto, amassado com azeite, a massa, né? Jesus nascido pelo Espírito. E depois, o azeite sobre a oferta, unção do Espírito Santo sobre Jesus. As palavras do Messias e Cristo significam ungido. Alguém pode abrir aí para gente? Lucas capítulo 4, versículo 18. E outra pessoa, Hebreus 2, do 9 ao 12. Quem pode abrir, só dá um alô aqui? Posso falar? Pode? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Amém. Então, nós sabemos, via Bíblia, que o próprio Cristo, gente, ele foi ungido e é o azeite sobre a oferta. Então, como a gente está falando de uma oferta que simboliza Cristo, para que a gente possa entender. E o fogo para assar, né? Duas formas de sofrimento: o forno, que é o interior, e a frigideira, que é o exterior, que foi muito visível no Getsemane e na cruz. Quem conhece a passagem aqui do Getsemane vai entender. O próprio Cristo, ele chegou num ápice tão grande de dor, de aflição, que o seu corpo, a Bíblia fala o quê? Que ele vai expelir sangue. E a gente sabe que hoje em dia tem muitos estudos que você for olhar, até médicos que se converteram, né? Que quando eles vão falar que isso é possível se a pessoa estiver sob uma pressão interna tão grande que ela vai expelir isso. Então, isso é real. Quando as pessoas falavam no passado pela falta do conhecimento médico, né? Que não, isso não é possível. Hoje a gente vê que muitos médicos validando que isso é real. Isso é uma verdade. E depois na cruz, que é aquele sofrimento exterior que o próprio Cristo está ali e que ele passou pela pressão interna, quando ele pede a Deus que, se fosse possível, afasta de mim o cálice, e depois na própria cruz, onde ele enfrenta essa dificuldade, essa dor física, né? E também não só uma dor física, uma dor emocional, porque ele veio para os seus e os seus não o aceitaram. Então imagina que não era só uma dor física. Quando a gente fala, Cristo sofreu por mim fisicamente, certamente, mas também emocionalmente. Se a gente for olhar que ele veio como um homem, né, gente? Como homem, por vezes, quem nunca se frustrou com alguém e se decepcionou, não porque sentiu dor física, mas porque emocionalmente nós fomos desapontados. Então, isso precisa estar muito claro. E aí, o sal, que é o elemento preservador, né? Fala de santidade. Alguém pode ler aí Hebreus 2, do 9 ao 12? Hebreus 2, do 9 ao 12. Então, eu vou ler aqui. Não era, vai ler, Vê... Ti. Ah, pode ler. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte.
Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provêm de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz: Proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Amém. Então, nós entendemos, gente, como a Bíblia também fala em alguns textos do sal, né? Que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Depois ele fala que se o sal perder o sabor, para que ele serve? Porque nós precisamos entender que o sal, ele veio para preservar. Ele fala sobre uma vida que faz diferença, uma vida de santidade no mundo. Onde nós chegamos, se você tem amigos que não são cristãos, e isso é normal, porque nós estamos aí para fazer o ID, então a gente vai ter que ter acesso a pessoas que ainda não conhecem Cristo. Mas essas pessoas, na sua presença, elas não se constrangem em fazer aquilo que elas fazem de errado, seja palavra torpe, seja se expor em alguma obscenidade, você não está sendo sal preservador, a sua vida não fala de santidade. Ah, Cláudia, mas não é sobre mim. Claro que não é sobre a gente, mas vamos ser sinceros, gente. Até traficante, bandido, né? Não sei como vocês chamam, quando eles veem uma pessoa passar com Bíblia, eles abaixam a arma e escondem, no sentido de que eu respeito a autoridade que essa pessoa carrega. Então, nós precisamos entender se os ambientes que nós estamos inseridos, esse elemento preservador tem sido visto pelas outras pessoas que não conhecem Cristo. Se a nossa vida verdadeiramente tem mostrado que nós temos uma vida diferente, uma vida de santidade. E aí, ofertas pacíficas agora. Nós vamos falar sobre as ofertas pacíficas e nós vamos entender que há derramamento de sangue. Nós podemos observar que Cristo, através do sangue, nos reconciliou com o Pai, nos trazendo de volta a comunhão. Alguém pode abrir Levítico 3, do 1 ao 17? Eu posso. Aqui, Posso ler? pode. Quando a oferta de alguém for sacrifício de comunhão, assim se fará. Se oferecer um animal do gado, seja macho, seja fêmea, apresentará ao Senhor um animal sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto à entrada da tenda do encontro. Os descendentes de Arão, os sacerdotes, derramarão o sangue nos lados do altar. Desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, ele trará ao Senhor toda a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas. Os dois rins com a gordura que os cobre e o que está perto dos lombos e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. Os descendentes de Arão queimarão tudo isso em cima do holocausto que está sobre a lenha acesa no altar, como oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Se oferecer um animal do rebanho como sacrifício de comunhão ao Senhor, trará um macho ou uma fêmea sem defeito. Se oferecer um cordeiro, ele o apresentará ao Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto diante da tenda do encontro. Então os descendentes de Arão derramarão o sangue nos lados do altar. Desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, ele trará ao Senhor a gordura, tanto a da cauda gorda cortada rente à espinha, como toda a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas. Os dois rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado que ele removerá junto com os rins. O sacerdote os queimará no altar como alimento oferecido ao Senhor, preparado no fogo. Se a sua oferta for um cabrito, ele o apresentará ao Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto diante da tenda do encontro. Então os descendentes de Arão derramarão o sangue nos lados do altar. Desse animal, que é uma oferta preparada no fogo, trará ao Senhor a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas. Os dois rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado que ele removerá junto com os rins. O sacerdote os queimará no altar como alimento, como oferta preparada no fogo, de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Este é um decreto perpétuo para suas gerações, onde quer que vivam. Não comam gordura alguma, nem sangue algum.
Então, nós vimos aqui, gente, ele explicando, né, todo passo a passo, e é importante depois, o que acontece? Nós estamos fazendo uma leitura aqui muito dinâmica e muito rápida de Levítico 1, 2 e 3, mas que depois você possa reler, até para que você entenda todo um contexto, consiga ler com calma, com riqueza de detalhes, que em uma hora aqui a gente não consegue. Então, que você consiga ler para entender que ele está passando todo o processo de como era feito e por que que deveria ter derramamento de sangue. Então, olha só. Das ofertas pacíficas, queimava-se o animal, pegava a carne e compartilhava entre ambas as partes. E ambos levavam a oferta para reconciliação. Entende? Eu briguei com a Maiara. Eu e Maiara, aí eu falo assim, Maiara, eu quero reconciliar. Se a Maiara não quiser reconciliar, não haveria reconciliação. Por quê? Porque ambos precisariam ir, ambos precisariam levar a oferta. Mas, Cláudia, foi você que errou com a Maiara, não a Maiara com você. Ok. Mas a Maiara tem que se conscientizar que houve um rompimento, que houve uma divisão e ambos levarem a oferta. Gente, vocês estão vendo que era uma coisa tão burocrática que não era sustentável? Hoje é tudo muito mais fácil. Se você libera o perdão para o teu irmão, se ele não quiser liberar, ele com Deus. Claro que nos cabe o quê? Como crentes, a gente não manter nada dividido. A gente, né, reino dividido não subsiste, mas nós entendemos o quê? A responsabilidade da vida do outro, da santidade do outro, não depende da minha. Cada um vai dar conta de si. Então as coisas ficaram muito mais simples. E aí, nas ofertas pacíficas, vemos a figura de Cristo na obra de reconciliação. Eu vou pedir 5 pessoas, gente, já para abrir aí rapidinho, porque a gente precisa terminar isso daqui. Então, eu vou pedir uma pessoa. Colossenses 1, do 15 ao 21. Quem for abrir, só fala aí. Eu. Efésios, ok. Efésios 2, do 17 ao 21. Gleice, quer Daniel, abrir? Daniel, ok. 2 Coríntios 5, 18 ao 21. eu, Ok. Romanos 5, do 1 ao 2. Pode ser eu. Ok. Romanos 8, 1. Posso ler? Ok, então vamos lá. Esses textos aqui que nós vamos ler agora, gente, fala da figura de Cristo fazendo essa reconciliação. Porque essa oferta pacífica é o quê? É essa oferta que nos torna, novamente, que a Bíblia fala, amigos de Deus, que a gente consegue se conectar a Deus, porque agora nós não somos mais inimigos dele. Então vamos ler. Colossenses 1, do 15 ao 21. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as invisíveis e as visíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. E é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi o agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mal, procedimento de vocês. Amém, gente. Olha, antes nós éramos inimigos de Deus. Hoje nós não somos. E o que quando nós começamos a falar sobre a entrada do tabernáculo? Hoje nós podemos nos achegar de forma ousada diante da presença de Deus. Então, qual é o meu convite assim, pelo amor de Deus, gente? Eu falo assim, pelo amor de Deus, a Cláudia é muito chata, ela é muito repetitiva. Eu sou, porque eu preciso constranger você a entender que hoje nós temos acesso, gente, à presença de Deus. E por vezes a gente está vivendo uma vida de tomadas de decisão sozinho. A gente está vivendo a nossa vida de forma aleatória, tomando decisões aleatórias, sem verdadeiramente entender que Deus, ele é nosso amigo e ele tem interesse.
Há interesse aqui, há tudo. Se você vai comprar um carro, vai comprar uma casa, quer fazer uma graduação, se você quer fazer uma viagem, ele está interessado em ser consultado, porque ele já conhece o teu futuro. E hoje você não está falando com um inimigo, não, você está falando com um amigo, alguém que deu o primeiro passo para que nós estivéssemos conectados. É ele, Cristo, é essa oferta pacífica de reconciliação, e a gente tem que viver à altura disso. Vamos ler Efésios 2, do 17 ao 21. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Graças a Deus. Então, olha o que ele está dizendo, que o próprio Cristo, gente, é a pedra angular. Pedra angular era uma pedra, né, utilizada nas antigas construções. Para quem não conhece, depois você pode pesquisar aí, dar uma olhadinha assim, em algumas fotos do Google, porque ele caracterizava-se a primeira pedra, gente, que assentava toda a construção que era feita. Por quê? Era uma pedra de esquina do edifício. Ele que segurava, ele que estabelecia. Então, o que Cristo está falando aqui para a gente nessa reconciliação? Que hoje ele se tornou essa pedra na nossa vida. Agora, como tudo, a gente pode escolher se eu quero viver uma vida estabelecida como Deus, sendo essa pedra angular da minha vida ou não. 2 Coríntios 5, do 18 ao 21. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem de reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Graças a Deus. Então, gente, foi ele. Ele que deu o primeiro passo, não há mérito em nós. Por quê? Porque ele decidiu que nós estaríamos conectados. Romanos 5, do 1 ao 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da. Amém, da glória de Deus. Graças a Deus. Romanos 8, 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém, gente. Então não há condenação para a nossa vida. Nós precisamos entender que só não há, porque houve uma oferta viva que foi Cristo para pacificar e fazer com que essa reconciliação aconteça. E aí, vamos continuar aqui. Nós vamos falar agora sobre as ofertas pelo pecado. Vou pedir alguém para ler rapidinho aí para a gente, Levítico 4, do 1 ao 21. Quem pode? Senão eu vou ler aqui. Vamos lá, então. O Senhor ordenou a Moisés: diga aos israelitas, quando alguém pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, assim se fará. Se for o sacerdote ungido que pecar, trazendo culpa sobre o povo, trará ao Senhor um novilho sem defeito, como oferta pelo pecado que cometeu. Apresentará ao Senhor o novilho na entrada da tenda do encontro, porá a mão sobre a cabeça do novilho e será morto perante o Senhor. Então o sacerdote ungido pegará um pouco do sangue do novilho e o levará à tenda do encontro. Molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário.
O sacerdote porá um pouco de sangue nas pontas do altar do incenso aromático que está perante o Senhor na tenda do encontro. Derramará todo o restante do sangue no novilho na base do altar do holocausto, na entrada da tenda do encontro. Então retirará toda a gordura do novilho da oferta do pecado, a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas, os 2 rins com a gordura que o cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado que removerá junto com os rins. Como se retira a gordura do boi sacrificado como oferta de comunhão? Então o sacerdote os queimará no altar do holocausto, mas o couro do novilho e toda a sua carne, bem como a cabeça, pernas, vísceras e os excrementos, isso é, tudo que restar do novilho, ele os levará para fora do acampamento, a um local cerimonialmente puro, onde se lançam as cinzas. Ali os queimará sobre a lenha de uma fogueira, sobre o monte das cinzas. Se for toda a comunidade de Israel que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não tenham consciência disso, a comunidade será culpada. Quando tiver consciência do pecado que cometeu, a comunidade trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda do encontro. As autoridades da comunidade porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e o novilho será morto perante o Senhor. Então o sacerdote ungido levará um pouco do sangue do novilho para a tenda do encontro, molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. Porá o sangue nas pontas do altar e está perante o Senhor na tenda do encontro e derramará sobre todo o restante do sangue na base do altar do holocausto, na entrada da tenda do encontro. Então retirará toda a gordura animal e o queimará no altar, e fará com este novilho como fez o novilho da oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará propiciação por eles e eles serão perdoados. Depois levará o novilho para fora do acampamento e o queimará como queimou o primeiro. É a oferta pelo pecado da comunidade. Então, nós lemos aqui o relato, depois vocês continuam, tem mais versículos que vai exemplificar mais. Esse sacrifício era oferecido pelo pecado, tanto pelos pecados com intenção ou não. Gente, imagina no dia de hoje, hein? A gente às vezes peca com intenção, sem intenção. Enfim, a gente nem tem planejamento para pecar, mas chega, acaba tendo um pensamento, acaba tendo uma atitude. Era necessário o derramamento de sangue de um cordeiro, uma vez por ano, pecando ou não pecando, a pessoa pecando ou não, era muito mais. Era preciso que fosse feito isso. Eram sacrificados um dentro do tabernáculo e um fora do arraial ou da cidade. Pode falar, Gleice. Ô, Cláudia, os judeus têm esse costume até hoje, né? De uma vez Sim. por ano, eles pedem, parece que é um dia, aí vai lá, né? Parece que, eu não sei se é sacerdote, como eles chamam, eles têm essa prática de, até dívidas eles perdoam, né? Eu não sei se é especificamente isso, mas eu ouvi alguma coisa sobre isso. Não, isso, o que acontece, muitas questões dos judeus, eles não conseguem acreditar na vinda de Cristo. Então, por Sim, conta disso, eles ainda vivem umas práticas do Antigo Testamento. Claro que é uma coisa muito mais profunda, eu estou falando algo aqui, né, em pormenores, só para que a gente consiga entender, mas se a gente for olhar, muitas coisas que validam a vinda de Cristo, até para aquilo que eles acreditam, como o cálculo das 70 semanas de Daniel e assim por diante, eles não conseguem acreditar, então vivem às vezes uma prática do Antigo Testamento, entendeu? Que é lamentável porque poderia estar vivendo algo muito superior em Deus, né? E a gente vai viver aquilo que a gente consegue alcançar da palavra de Deus. Então vamos lá. Vamos ler. Alguém pode abrir aí Hebreus 13, do 10 ao 15? Nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministravam no tabernáculo. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o lugar santíssimo como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saímos até ele fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou.
pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos o que há de vir. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. E passei, né? Era 16, Amém. perdão. Não, tá ótimo. Gente, olha só. O próprio Jesus, ele foi crucificado fora da cidade. Depois a gente pode falar sobre isso, hoje não vai dar tempo, mas se você olhar o texto, se você for olhar ali o texto, o próprio Jesus, ele foi sacrificado fora. Nada é coincidência. A gente precisa entender que na palavra de Deus não existe, né? Ah, existe uma coincidência. Lembra que a gente falou quando nós batemos assim, gente, o que que é a prata? O que que o que que é o linho, para que a gente pudesse entender, não é decorar, gente, é entender a simbologia, para quando nós pegarmos a Bíblia e a gente for ler, a gente conseguir de forma muito clara entender o que que a Bíblia está querendo nos passar, porque não existe coincidência, né? Então vamos lá. A verdadeira vida do cristão começa quando ele sai do seu habitat natural e vai viver. É lá que nós temos que apresentar com responsabilidade a vergonha externa que Jesus passou por nós. Essa é a mensagem do evangelho genuíno, tornando a mensagem conhecida. O mais engraçado quando a gente fala sobre isso daqui, eu estou fazendo a leitura de um livro que tem um amigo nosso aqui do Carisma, que ele é deficiente visual. Então, todas as nossas leituras obrigatórias, eu leio para ele em áudio, para que ele possa, né, fazer essa leitura obrigatória em áudio. E aí eu tô lendo um livro muito engraçado, porque quando você lê falando, parece ser um pouco diferente de você ler sozinho. Então, eu tô lendo esse livro para ele que fala sobre o evangelismo, né? Lá fora, não tá nem aqui, deve estar no quarto. Lá fora, onde os pecadores estão. A gente precisa entender que quando Cristo ele veio se dar por nós, a própria Bíblia vai falar que ele veio para os seus o rejeitaram. E aí ele veio para todos, gente, para todo mundo, para nós, para os judeus que não acreditam, e seja para quem for. Nós precisamos entender que se nós vivermos uma vida cativa, e ele fala muito isso nesse livro, viver uma vida cativa, né? Só dentro da igreja, só de conferências e conferências, só de eventos em cima de eventos, nós não vamos conseguir viver um evangelho genuíno, porque aonde esse evangelho genuíno alcança? Lá fora, onde as pessoas que não conhecem. Por isso que nós temos que estar muito alicerçados nessa pedra angular que é Cristo, nessa vida entendendo que nós somos o sal da terra, a luz do mundo, que é onde nós chegamos à diferença, para que nós possamos vender esse evangelho genuíno, onde eu abro mão das minhas vontades para viver aquilo que Deus tem com a gente. Então, nós precisamos ter isso de forma muito clara. E aí, nós vamos avançar aqui para a última oferta que nós vamos falar. Opa! Para a última oferta que nós vamos falar, que é a oferta pela culpa. Nós vamos ler aqui, vou pedir 4 pessoas, por favor, gente. Levítico 5, do 1 ao 5, 1 João 1, 9, Provérbios 28, 13 e Salmos 32, do 3 ao 6. Quem pode, só me dá um oi aí para não ficar a mesma pessoa abrindo. Quem pode ler Levíticos? Eu posso. Lúcia? Tá. Vamos lá, João. Então pode ler aí. João Luiz vai ler Levítico. Quem pode ler 1 João 1:9? Eu Lu, vai posso. ler? Ok. Provérbios 28, 13. Eu vou Gleice, ler vai ler. só. Ok. Então vamos lá. Vou Vamos ler ler então Salmo. sobre. Não, alguém vai ler Salmo aqui, Gleice? Você pode ler Provérbios 28, 13? O Daniel vai ler Salmos, tá? Vamos lá, então. Levíticos 5, do 1 ao 5. Quando alguém pecar nisto, tendo ouvido a voz da imprecação, sendo testemunha de um fato, por ter visto ou sabido, e contudo não o revelar, levará a sua iniquidade. Ou quando alguém tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de besta fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que lhe fosse oculto e tornasse-a imundo, então será culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qual for a imundícia, com que se faça imundo, e lhe for oculto e o souber depois, será culpado. Ou quando alguém jurar
temeriamente, com seus lábios fazer mal ou fazer bem, seja o que for, que o homem pronuncie temeriamente com juramento, e lhe for oculto, e o souber depois, culpado será numa destas coisas. Será, pois, que, sendo culpado numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou? É isso, amém. Então vamos lá, gente. Somente então, essa oferta aqui, você lembra que a gente falou da oferta anterior, que a pessoa, pecando ou não, ela ofereceria. Nós falamos sobre a oferta de conciliação e agora a gente vai falar sobre a oferta de culpa. Essa oferta só acontecia quando a pessoa caía em si e confessava. Então, a admissão do pecado, ela era necessária, como ela é nos dias atuais. Nós precisamos reconhecer a condição que nós estamos, para que a gente possa chegar diante de Deus e confessar. Então, nós vamos ver os princípios da confissão. Quem abriu 1 João 1,9, pode ler, por favor. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Graças a Deus. Então, gente, ó, depois vocês leem esse texto, eu tinha botado só o versículo 9 aqui, mas eu acho sempre coerente a gente ler em cima do contexto. Olha só o que ele diz no 10. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está entre nós. A gente precisa entender que nós estamos em um corpo caído, mas que nós decidimos agora não viver em pecado. Mas nós precisamos confessar no momento em que nós caímos na nossa carnalidade para que possamos alcançar, porque nós entendemos que Deus nos purifica de todo pecado e de toda injustiça, somente Ele. Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões Transgressão. nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Graças a Deus. Então, quem confessa e deixa. Olha que ele deixou bem claro, quem confessa e deixa. Salmo 32, do 3 ao 6. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, todos os que estão fiéis, orem a ti, enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Amém. Então, vamos à aplicação disso. As características dos sacrifícios e o seu paralelo com o nosso sacrifício a ser praticado hoje, tá, gente? Quando a gente falou lá do cordeiro imolado, nós precisamos entender que nós temos uma vida a morrer para nós mesmos. Nós precisamos entender que quando esfolado, nós precisamos ter uma vida além da aparência. E esse é o convite de Deus para a gente. E quando cortado, nós precisamos ter empatia com os nossos irmãos que começaram a caminhar, porque Deus ele vai tratando em partes. E por vezes a nossa falta de empatia nos leva a um lugar onde nós achamos o seguinte: cara, mas isso aqui eu já superei.
e o outro ainda não superou, mas é um processo, como tudo que Deus faz em nós e através de nós é um processo, Deus ele vai nos tratar em parte. E quando lavado, Deus ele tem prazer na santidade, ele quer que a gente viva em santidade. E quando queimado, entender que por vezes para que a gente consiga superar e vencer algumas coisas, existem áreas que vão ser reduzidas a cinza, e que por mais que a gente julgue inicialmente que foi uma perda, que nós perdemos o controle, que foi muito ruim, é Deus reiniciando um processo na nossa vida. Então a gente tem que ter isso claro, porque Deus espera em nós sacrifícios diários. E aí eu só quero que duas pessoas respondam para a gente finalizar. Como se dão esses sacrifícios no tempo presente? Quem gostaria de responder? Senão, eu vou chamar aqui pelo nome. Estou olhando aqui, ó. Deixa eu ver. O que você acha, Lu? Como que se dão esses sacrifícios hoje? Ai, não sei, porque eu ainda tô com essa história do fermento na minha cabeça e é difícil, né? A gente não conseguir se santificar. E até eu falei no nosso último encontro que eu tenho feito o Salmo 19, eu indico, porque ele fala, né, para o Senhor nos ajudar com aqueles pecados que a gente comete e nem tem consciência, e também nos ajudar com aqueles que a gente comete tendo consciência. Então, eu acho que é tentar, né, a cada dia, a gente tentar se autoanalisar e tentar descobrir o que que a gente possa estar fazendo que nos afasta da presença do Senhor. Esse é um verdadeiro desafio, porque a gente acha que faz o suficiente, né? Mas não é. A gente sempre tá sempre faltando, não há o que a gente possa fazer que vá ser suficiente. Eu não... Você estava na semana passada, Lu? Tava. Tá. Depois a gente vai voltar a falar, gente, mas mais alguém gostaria de responder? Daniel, Maiara, Gleice, Luiz? Eu acho que é nessa linha da luta também. É a nossa carne, né? O nosso sacrifício diário. Então, é analisar o que a gente está fazendo de errado, não fazer, enfim, o nosso sacrifício, porque a carne quer. Logo, se a gente não fizer o que a carne quer, a gente está sacrificando ela em prol da santidade, que é o que a gente quer, no caso, o Espírito quer. Então, acho que. É, o mais importante é a gente entender aquilo que nós falamos na semana passada. O que Deus espera de nós como sacrifício, gente, é sacrifício de louvor, é viver uma vida que louve a Deus. E a gente, para viver uma vida que louve a Deus, é aquilo que nós estamos conversando aqui. É a gente abrir mão da nossa carnalidade, que é extremamente difícil, né? De coisas naturais que o nosso corpo quer, que a nossa carnalidade quer, mas nós decidimos em Deus. E como que nós vamos conseguir diante dele e através dele? Porque não há outra. Então, aí, última pergunta para a gente finalizar. Qual a diferença do pecado no Antigo e no Novo Testamento? Daniel, responde você, Daniel. O que você acha? A diferença do pecado, eu acho que, não sei, pecado é pecado. Talvez lá tivesse os 10 mandamentos e ele ficasse mais. Não. Eu acho que a diferença principal está em como que o pecado vai ser perdoado, né? Mas acho que o pecado continua igual. Ok. Lu, quer responder? Levantou a mão. É que, na verdade, assim, no meu entendimento, né, Jesus, ele deu até ele ampliou, porque a lei dizia, por exemplo, em relação ao adultério, né, e Jesus veio e disse, se tu só pensar em adulterar, tu já estás pecando. Então, ele foi até um pouco mais rigoroso, né, mostrando que o próprio pensamento já era um pecado. Exatamente. Então, a única diferença é isso que você e Daniel falaram. Pecado é pecado, gente, Antigo e Novo Testamento,
mas no Antigo Testamento a gente via que tinha todos esses rituais, né, que eram muito burocráticos. E hoje nós temos a graça de Deus, que a gente confessa diante do nosso sumo sacerdote, que é Cristo, e nos perdoamos. Mas nós entendemos também, gente, que hoje algumas pessoas acham que por conta da graça a nossa vida foi facilitada. E a grande verdade é que não é isso. A nossa vida foi colocada num nível mais acima, porque no passado você era pecado quando efetivamente você fazia. A Lu deu um ótimo exemplo do adultério. Quando de fato você adulterava, você já pecou. Hoje a Bíblia fala que se uma pessoa tem uma má intenção, ela já pensou, ela já pecou. Então a gente não pode querer fazer o uso da hipergraça, de não, agora facilitou, Deus, olha, Deus até converteu, que no Antigo Testamento ele matava, agora ele não mata mais, né? Porque tem gente que acha isso, que Deus converteu entre o Novo e o Antigo Testamento. Heresia, tá, gente? Por favor, estou fazendo de forma cômica. E Deus é o mesmo, mas hoje nós temos isso muito claro. Eu estou fazendo isso porque existem os demônios do corte, né? Então a gente tem que deixar isso claro. Amém? Então é isso. Alguma dúvida? Ok, eu quero falar um pouquinho. Vou falar um Ótimo. pouquinho aqui, tá, Cláudia? Ótimo. Ok, vamos lá. Eu acho que isso vai responder até a pergunta da Gleice, quando ela fala sobre os judeus ainda fazer parte do Holocausto. E semana passada eu falei um pouquinho sobre a parte do Antigo Testamento e o Novo Testamento. Deixa eu fechar o microfone. A grande diferença no Antigo Testamento e o Novo Testamento é Jesus para o pecado. A gente está vendo aqui a parte das ofertas. O porquê era feito isso? O porquê o povo judeu fazia isso? E por que alguns judeus ainda fazem isso hoje? Porque ele tem que oferecer alguma coisa, e na época era um animal, para o pecado. Ok? Grande diferença do Antigo Testamento para hoje é que antigamente eles ofereciam um animal e esse animal ele não era capaz de remover o pecado. Ele apenas cobria o pecado do povo. Hoje Jesus, ele não cobre o seu pecado, ele tira o seu pecado. Por isso que fala que hoje você é lavado com o sangue dele. Esse é o principal ponto. Por isso que os judeus ainda fazem isso, porque ele não acredita que Jesus é o Messias. Então não retira o pecado dele. Ele precisa de alguma coisa para cobrir o pecado. Se você vê todo o Levítico, cada capítulo de Levítico, ele demonstra uma parte aí do Holocausto. Se você for ler Números, ele vai dizer toda a tipologia de cada pecado, por que que oferecia, quantos animais era necessário para cobrir esse pecado. Hoje a gente não faz mais isso, entende? Esse é um dos grandes pontos. Antes era coberto, hoje tira, tá? E só Jesus pode fazer isso. Por isso que a gente sempre fala, mesmo você quando for ler, e hoje vocês estão aprendendo um pouquinho, se vocês realmente pegarem esses vídeos que foi falado sobre o tabernáculo e voltarem a ler a partir de Êxodo, vocês vão olhar com outros olhos, tenho certeza. Porque vocês vão olhar Jesus diferente ali dentro. Porque muitas vezes quando a gente lê Gênesis é mil maravilhas, até o 3, né? Do 3 em diante você começa a falar que o bocado que está caindo tudo. E quando a pessoa entra em êxodo, ele fala: Meu Deus, só tem sangue, Deus mata, Deus não sei o quê. Agora você vai começar a olhar o porquê disso. E aí você vai começar a entender pontos diferentes. E começar a olhar aonde Jesus está ali. Por isso que a gente, na verdade, não está falando sobre o tabernáculo, é o tabernáculo de Moisés, mas o ponto é ali: Jesus no tabernáculo. A gente sempre encontrando Jesus, né? Quando a gente estava falando do linho, que é a justificação, né? E a gente falou um pouco da maneira de Acácio, é isso, não somos nós. O Pai sempre, Deus Pai sempre vai olhar para nós, mas é porque a gente está envolvido nesse linho fino, entende? Ele que nos cobre, entendeu? É tudo por isso. A gente só chega ao Pai por causa de Jesus, por quê? Porque nós somos cobertos, porque nós somos lavados por Ele, Ele está envolvido em nós. Esse é o grande ponto. Sempre Jesus. Não tem outro jeito. É sempre Jesus.
né? Quando fala do fermento, o fermento é o pecado. Ali fala eu não lembro mais o versículo que fala do mel. O mel também chega uma época que ele se fermenta, por isso que está colocando do mel. A verdade, quando a Bíblia fala do fermento e tanto do mel, não é o problema deles, é essa fermentação que demonstra, tem a simbologia do pecado, né? Quando fala-se do sacrifício vivo, qual o maior problema do sacrifício vivo? Vivo. É porque ele é vivo, porque nós somos vivos. Então, quando a gente falou do altar semana passada, e você põe você lá em cima como sacrifício vivo, e aquilo começa a queimar, começa a pensar assim: olha, você está no altar, em cima do altar, entendeu? Você é o sacrifício vivo. O fogo começa a queimar, qual que é a tendência? Você correr, sair de lá. Você não quer queimar. É esse porque quando, olha, às vezes tá o seu pecado, a sua maior coisa está ali, mas você não quer que Jesus tire isso de você. Exemplo. A gente vai para o culto no domingo, entendeu? Vai lá, louva a Deus, mil maravilhas. Só que chega na segunda-feira, ou no meio da semana, ele fala: vamos mexer naquele pecado ali onde você não deixa entrar, vamos mexer numa parte onde você não gosta que eu mexo. Aí você fala: não, aqui não é isso, não. Ah, nas minhas finanças, no meu dinheiro, você não vai entrar, não. O que que é? Você está saindo daquele lugar. Esse é o sacrifício vivo. Toda vez quando a gente vai matar a nossa carne, quando você deixa falar alto o seu espírito, e isso é uma luta constante. Então, quando eu falei do aceitar Jesus, que é quando a gente nasce de novo. Quando a gente nasce de Jesus, a gente nasce de novo, a gente ganha um novo espírito, um espírito vivo, né? Mas a nossa alma ainda é velha. E essa é uma luta constante. Mas aonde você vai dar vazão? Do teu espírito novo, né? Que olha para a eternidade, quer santificar você, porque Ele é santo. Mas a nossa carne ainda é pecaminosa. Mas aonde a gente vai dar vazão? Para onde a gente vai caminhar? Aonde você vai escolher? Aonde você vai escolher? Se santificar ou continuar no pecado? Esse é o ponto principal quando a gente fala assim, não é impossível a gente pecar, sim. E a gente, você como novo convertido, você como um novo espírito, ele não vai pecar. Por isso que a gente fala que é santo. Então, eu sei o que é certo e o que é errado. Eu só posso pecar se eu escorregar. E esse escorregar é assim, olha, eu acabei pecando, mas não estava muito ligado nisso. Agora, quando eu escolho pecar, existe um grande problema. Quando eu escolho fazer o pecado, você está escolhendo quase que um outro Deus, no meu ponto de vista. Porque você sabe exatamente o que é certo e errado, mas eu escolho por um caminho errado. Quer dizer, você está deixando o seu espírito de lado, deixando o seu Deus de lado para ir para um outro caminho. E toda vez que você escolhe esse caminho, você acaba se afastando cada vez mais da presença dele. Por isso que às vezes a pessoa fala que é tão difícil ouvir a voz de Deus. Não é que é difícil, ele está falando, mas você está escolhendo uma outra voz, um outro Senhor. Amém? É isso, Cláudio. Tá fechado o teu microfone. Oi, oi. Ah, ótimo. Então, é isso. Mais alguém? Senão nós vamos orar para estar finalizando. Então, vou orar aqui para finalizar. Pai, obrigada, Jesus, obrigada, porque o Senhor tem sido um Deus tão presente no nosso meio e tem nos ensinado tantas riquezas da tua palavra. Senhor, eu abençoo a semana dos meus irmãos. Senhor, tudo aquilo que, Deus, existe de conflitos, de dificuldades, que o Senhor venha acessar o nosso coração e venha trabalhar na nossa vida. Pai, eu abençoo esse GC, esse lugar que nós estamos aqui, Senhor, para nos assentar e aprender esse grupo tão poderoso que deseja estar diante de Ti, Senhor, como servos aprovados. Então, Deus, nos aprove, nos leve para esse caminho da aprovação, nos leve para esse caminho que nós possamos ser uma ferramenta de fácil manuseio diante da Tua presença. Sim, Pai, eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Até semana que vem. Deus abençoe. Amém. Amém. Ah, deixa eu Até só falar semana uma que coisinha vem, aqui, perdão, gente. perdão.
Isso tudo que a gente viu aqui do Holocausto, para quem a gente olha assim, nossa, por que Deus queria tanto o sacrifício, tanto isso? Na verdade, ele não queria, né? Na verdade, nós fazíamos isso porque a gente muitas vezes escolhia pecar. Olha como era fácil. Eu pecava e eu só precisava colocar um animal lá para cobrir os meus erros. Entendeu? Era só isso. Por isso que era tão fácil fazer. Ah, eu estava errado, eu coloco lá um bichinho, ele vai lá e agora eu já estou bem, né? Então, na verdade, não é que ele queria isso. A única coisa que Deus quer é a nossa obediência. Sempre a nossa obediência. Amém? Deus abençoe. Fique na paz.